E aí, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus, o dono da nossa alma, o dono da nossa vida. A nossa vida pertence a Ele. Ele quem? Ele, o Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus. E como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho por aí? Eu espero que vocês estejam bem, porque por aqui nós estamos todos na santa paz do nosso Senhor. Nada melhor do que a paz, não é verdade? E quem pode nos proporcionar a paz? O Senhor, o Salvador Jesus. Ele é o único que pode nos proporcionar a paz no espírito, a paz no nosso lar, a paz de todas as formas e de todas as maneiras, em todas as áreas da nossa vida. Só o Senhor é que pode nos dar paz, nos dar a paz. A paz vem do Senhor. E eu espero que vocês estejam todos bem. Por aqui estamos todos também bem, graças ao nosso Senhor. Enquanto você está me escutando, vai abrindo sua Bíblia Sagrada no livro de Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas 10, 17. E hoje, domingão, o primeiro domingo do mês de agosto. Nós vamos consagrar daqui a pouquinho o mês de agosto, fazer uma oração, pedir para que Deus Ele possa abençoar, que esse mês seja o mês de muitas bênçãos, de muitas vitórias, de muitas conquistas, que você possa alcançar as grandes promessas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas às vezes falam que o mês de agosto é o mês do desgosto. Será que realmente o mês de agosto é o mês do desgosto? A gente ouve muitas pessoas falando, né, que mês de agosto é o mês do desgosto, mas não. O mês de agosto é um mês que Deus trará gosto para a tua vida, onde você vai ter as bênçãos do Senhor em teu favor. Você não terá desgosto, você não terá perdas, danos, você não terá, né, motivos para chorar de tristeza. Se for para chorar, que a gente possa chorar de alegria por ver a bênção do Senhor, né, sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Olha, você sabia que a palavra, ela tem poder? É isso mesmo, nós temos que determinar, profetizar as bênçãos do Senhor. Mês de agosto é um mês de bênção, é um mês de gosto, é um mês de prosperidade, de abundância, de muita saúde, de muitas bênçãos do Senhor. Nós temos que usar o poder da palavra para profetizar coisas boas, para abençoar a nossa família, para decretar a salvação, né, e as bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Então, vocês já encontraram aí Lucas capítulo 10, versículo 17. Eu estou bem gripado, pode observar que eu estou com isso aqui enrolado na garganta, que eu estou com a garganta inflamada, tá doendo bastante, mas nós estamos aqui no nosso compromisso com o nosso Senhor, né, propagando o evangelho, por mais que seja uma palavrinha simples, pequena, mas é uma sementinha que a gente está semeando, e ela com certeza um dia vai florir, e as bênçãos, né, os frutos virão em nome do Senhor. Então diz assim, Lucas capítulo 10, versículo 17. Então regressaram os 70. Quem era esses 70? Eram os 70 apóstolos, né? Que o Senhor foi levantando e foi levantando 12, depois foi multiplicando e multiplicando. Então regressaram os 70 apóstolos do Senhor, possuídos de alegria. Olha só como é bom, né? Você já observou que onde tem Deus tem alegria? E os discípulos aqui estavam possuídos de alegria. Tem pessoas que nem sabem o que é ser possuído de alegria, porque ela só está possuída, né, da tristeza, do desespero, da dor, né? E aqui os discípulos estavam possuídos de alegria, de felicidade, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Olha só que coisa interessante, é muito forte isso daqui, porque tem muitas pessoas que elas não sabem que elas têm autoridade, Deus te deu autoridade. Tem muitas pessoas que elas não sabem disso.
O que é a autoridade? Alguém que pode ter autoridade, é aquele que manda, é aquele que ordena. Por exemplo, né, o Senhor, ele tem toda a autoridade é do nosso Senhor. Só que o Senhor também, ele nos dá autoridade. Para quê? Para humilhar as pessoas? Para a gente mandar? Por exemplo, Deus te deu autoridade para você, mulher, para você mandar no teu marido? Não, não é essa autoridade que Deus está falando, é a autoridade espiritual. Olha só, Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Vou te explicar. Os discípulos estavam evangelizando, falando da salvação. Então, quando a Bíblia fala que os discípulos estavam possuídos de alegria, porque os demônios se submetiam quando eles usavam o nome do Senhor Jesus, ou seja, os demônios obedeciam os discípulos quando eles usavam o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus consagrou eles, abençoou eles para que eles propagassem o evangelho. E eles também receberam autoridade para curar as pessoas, para que as pessoas viessem até os discípulos e os discípulos também usassem a fé, usassem a autoridade, usassem o poder da palavra, para que através disso as pessoas fossem curadas, porque tinha que ter a propagação do evangelho. O Senhor Jesus não dava conta sozinho, porque era uma multidão muito grande. Então é como que hoje os pastores, né, são os discípulos do Senhor, que o Senhor Jesus, ele não está mais nessa terra, ele morreu por nós, você sabe de toda a dor, de toda a luta, de tudo que o Jesus passou para garantir a nossa salvação. Então ele não está mais aqui para ele pessoalmente poder curar, libertar as pessoas, né? Os discípulos também não estão aqui, os discípulos que eu falo daquela época, como esses 70, mas quem são os discípulos de hoje? São os pastores, são as pessoas que têm um compromisso com o Senhor, com o evangelho, de propagar a salvação, de levar a palavra da verdade, não a palavra do engano, mas levar a palavra da verdade, levar as escrituras sagradas. Então hoje tem os discípulos, né? Ou seja, então Deus deu a autoridade para que continuasse o evangelho do Senhor, para que através dos discípulos as pessoas pudessem ser curadas, pudessem ser libertadas, porque tem muitas pessoas que elas são possuídas assim dos espíritos ruins. Você sabia? Às vezes as pessoas não acreditam que o diabo existe. Claro que existe o diabo. Nós vamos mais para frente falar, né, em alguma mensagem sobre a existência do diabo, que tem pessoas que acham que ele não existe, mas existe. Porque para que você acha que Deus fez o céu e para que existe o inferno? Se Deus fez o céu e o próprio Senhor fez o inferno, não é para as pessoas boas ir para o inferno. Tem algum motivo para isso. Tudo tem um porquê e um para quê. Para que existe o inferno? Quem vai para o inferno? Futuramente a gente vai falar sobre isso, porque hoje nós vamos falar sobre a autoridade. Não vamos perder o foco da nossa mensagem de hoje, a autoridade que Deus te deu. Então Deus, quando levantou os discípulos, passou a autoridade para que eles pudessem curar as pessoas, né? Para que eles pudessem libertar as pessoas. Então eles estavam evangelizando, pregando o evangelho, e as pessoas chegavam até eles, né, doentes, endemoniadas, e eles curavam, eles libertavam, e aquilo trazia alegria. Por quê? Porque eles faziam um milagre usando o nome do Senhor Jesus. Você já parou para pensar quantas bênçãos o Deus quer derramar sobre a tua vida quando você usar o nome do Senhor Jesus? Você não imagina, né, quanto poder tem no nome do Senhor Jesus. Olha, se eu fosse por você, eu chamava pelo nome de Jesus muitas vezes, porque quanto mais a gente chama por Jesus, quanto mais a gente fala essa palavra Jesus, olha, essa palavra ela é poderosa. O nome do Senhor Jesus, só de você pronunciar, o diabo estremece, sabe por quê? Porque ele sabe que todo poder, toda autoridade foi dado
para o Senhor Jesus. E é por isso que os discípulos se alegravam, porque eles estavam curando as pessoas. Olha, em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus seja libertado. E as pessoas, eles estavam vendo que o nome do Senhor Jesus era tão poderoso quando eles usavam a fé em Jesus, que o milagre acontecia. As pessoas eram libertas, eram curadas, tinham a vida transformada. Ele também quer mudar a tua vida, mas você também tem que usar a tua autoridade. Mas Elis, Deus me deu autoridade? Sim, Deus te deu autoridade, não para você mandar no marido, né, para você humilhar as pessoas porque tem autoridade, mas a autoridade espiritual de você determinar que o problema deixe de existir, que o diabo saia da tua vida, da tua casa, da tua família, porque tem coisas, situações que você olha e você vê que não é normal, que não vem de Deus. Então o que não vem de Deus vem do maligno, e nós temos que repreender, nós temos que determinar, usar a autoridade para que o mal seja arrancado. Olha só, vamos continuar lendo a palavra do nosso Senhor. Mas eles lhe disseram, olha só, mas ele, Jesus, lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, para que veio o diabo? A Bíblia deixa bem claro que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Então ele disse que eu via Satanás caindo como um relâmpago. Ou seja, como é que você já viu um relâmpago como é? Ele é bem rápido, né? Ele cai assim rápido e você só vê aquela claridade assim, muito rápido. Assim é o diabo na vida das pessoas. Tem pessoas que o diabo entra na vida delas como um relâmpago, muito rápido e destrói. A pessoa tá boa, não tem nada, mas de repente ela cai numa enfermidade. Ela cai numa depressão terrível e você vê aquela pessoa que estava conquistando já começa a perder tudo. Aquela pessoa que estava com a saúde boa, de repente agora já está fazendo tratamento de tanta coisa porque descobriu uma doença maligna e tem poucos dias de vida. Ou seja, é como um relâmpago, é tudo muito rápido. Aquela pessoa está sendo tragada pela obra de Satanás. Mas daí é onde entra o poder da autoridade, o poder da palavra. A palavra tem poder. O médico disse, não tem jeito, mas você repreende. Tem jeito porque eu sirvo Jesus. Jesus tem o poder da cura sobre a minha vida. Você tem que determinar e não se conformar com a palavra da derrota. Tem muitas pessoas que em vez dela determinar a bênção sobre a vida dela, ela está crendo na palavra da derrota. Ela está crendo naquela palavra de fracasso, não vai dar certo, tem poucos dias de vida, né? Eu vou te largar, eu vou te abandonar, eu vou arrumar outra mulher melhor do que você. Tem muitas pessoas que estão acreditando na palavra do fracasso. Se você acreditar na palavra do fracasso, aquilo vai acabar te dominando. E você vai ser vencido, mas tem que ser diferente. Você tem que vencer, porque Deus te deu autoridade. Para quê? Olha só. Eis que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões. Olha só. E sobre todo o poder do inimigo. Amém. Glórias a Deus. Tá vendo que Deus te deu autoridade? Para quê? Para você pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, ou seja, problema, né? Tudo aquilo que vai te trazer problema, perdas, danos, sofrimento, porque Deus te deu autoridade, como a Bíblia diz assim, ó, e sobre todo o poder do inimigo. Qual é o poder do inimigo? Para destruir, mas qual é o poder do Senhor? De transformar. Então Deus te deu também a autoridade. Quando você usa o nome de Jesus, não é em meu nome, não, é no nome de Jesus. Todo o poder, toda a autoridade vem através do nome do Senhor. Então você tem que determinar, olha, em nome do Senhor Jesus, minha família vai ser curada. Em nome de Jesus, os meus filhos serão libertos das drogas, serão libertos da prostituição. Em nome de Jesus, a salvação vai vir sobre a minha casa. Você tem que determinar, usar a palavra. A palavra tem poder. Não dizer assim,
assim, eu não aguento mais, eu vou desistir. Nós não temos que desistir. Desistir nunca é a melhor opção. Coloca isso na sua cabeça, olha, desistir nunca será a melhor opção. Deus não nos chamou para desistir, Deus nos chamou porque Ele sabe que nós temos a capacidade de vencer. Deus está te chamando para você usar a autoridade que Deus te deu. Ele deu autoridade para os discípulos. Os discípulos, quem eram os discípulos? São pessoas mágicas, pessoas especiais? Não, é um ser humano como você. É um homem que tinha braço, coração, perna, precisava comer, beber água igual a você, um ser humano igual a você. Mas eles receberam a autoridade. Deus também te dá autoridade para você vencer, para você lutar, para você determinar. Diabo, eu não aceito você tragar a minha família. Satanás, larga a saúde, o corpo do meu parente em nome do Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus, entra no corpo daquela pessoa enferma da minha família, cura, arranca toda a enfermidade. Deus te dá autoridade, mas talvez você só use autoridade para brigar, para mandar. Não, tem que ser diferente, autoridade espiritual. Tudo a gente tem que enxergar o mundo espiritual, repreender os demônios. Olha, em nome de Jesus, Satanás, espírito de miséria, eu te repreendo. Você não vai prevalecer na minha casa, porque tem pessoas que ganham tanto dinheiro através do trabalho, porque a Bíblia diz que todo trabalhador é digno de seu salário. Tem pessoas que trabalham tanto, mas todo o dinheiro que recebe é como colocar um saquetel furado. Sabe o que é um saquetel furado? Sabe aquelas sacolas de saquinho que a gente vai colocando as sacolinhas dentro dela, tem um buraquinho embaixo que você só vai puxando as sacolinhas ali, aquele é tipo um saquetel furado. Então tem pessoas que é assim, trabalha tanto, né, para conquistar alguma coisa, e é como que ela tá colocando ali todo o dinheirinho dela e tá caindo tudo embaixo. Ela vai colocando e vai caindo, ela não sabe para onde vai. Ela olha, às vezes quando recebe, tá lá muito dinheiro na conta, mas depois ela olha e já não tem nada. O diabo traga financeiramente a prosperidade. O diabo traga a vida dos filhos para as drogas, para a rebeldia. Por isso que você, pai, mãe, você tem que educar os teus filhos dentro dos princípios do Senhor. A Bíblia diz, ensina os teus filhos desde pequeno, né, a andar nos caminhos do Senhor, para que depois de grande não desvia deles. Então, nós temos sim a autoridade de Deus para educar os nossos filhos da melhor forma. Nós temos que ensinar os princípios. Você, pai e mãe, você tem que ter a responsabilidade, o compromisso de ensinar os princípios do Senhor para os teus filhos. Porque se você não ensina os princípios do Senhor, né, se você não é capaz de ensinar, o mundo é capaz de ensinar os princípios dele. Sabe qual é os princípios do mundo? Não precisa nem eu falar, porque você sabe, não é verdade? Então você tem autoridade para você ensinar os princípios para a tua família e determinar a cura, determinar a prosperidade, determinar a libertação. Você tem autoridade do Senhor para poder vencer. Para a gente concluir essa mensagem, diz assim, ó, novamente, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpente e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Tá vendo? Se você usar o nome do Senhor Jesus, você vai vencer tudo. Você será uma pessoa vitoriosa em tudo. Não adianta o diabo se levantar. Não adianta Satanás lutar contra você, porque você estará pisando nele. Você estará quebrando as forças dele. É por isso que ele diz sobre todo o poder do inimigo. Tá vendo? Porque maior é o poder do Senhor que está sobre você. Mas você quer? Você está tendo sabedoria para usar o que Deus te deu? E ele diz assim, olha, e nada, absolutamente vos causará dano. Amém. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Muito obrigada por esta mensagem. Porque se eu usar a autoridade que o Senhor me dá, que o Senhor me deu, né? Se eu dizer sim, Senhor, eu quero sim essa autoridade que o Senhor me deu de pisar em serpentes, escorpiões e nada me causará dano. Então eu quero sim, mas você só precisa ter essa sabedoria de usar aquilo que Deus te deu. Deus te dá autoridade.
para você pisar na cabeça do diabo. Não aceite ser pisado, mas que você pise na cabeça do diabo, porque olha, se você pisar na cabeça de Satanás, a Bíblia diz que nada vos causará dano, ou seja, a doença não prevalece, a miséria, a pobreza não vai prevalecer, né? O problema no relacionamento não vai permanecer, porque você estará pisando na cabeça do diabo. Todo causador de problema, de sofrimento é o Satanás, e você estará vencendo a ele, sendo mais forte do que ele, e isso com certeza virá muitas bênçãos sobre a tua vida, sobre o teu lar, mas você precisa usar a autoridade, não se conformar, né? A Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, ou seja, não se conforme com esta vida que você está levando, talvez de dor, de perdas, de sofrimento. Não, use a autoridade. Mas Elisa, eu sou uma pessoa tão simples. Sim, você é uma pessoa tão simples, mas Deus te capacita, Deus te chama para te capacitar. Deus não escolhe os fortes, não. Deus escolhe aqueles fracos, sim, aquelas pessoas que estão caídas, debilitadas, para que Ele possa entrar, para que Ele possa sustentar, fortalecer, para que aquelas pessoas que estão ao redor possam ver: olha, quem era fulano e hoje olha só como é que está. Mas sabe por quê? Deus faz a diferença, Deus tira do pó aquela pessoa, Deus levanta. Talvez você está no pó, está na pior das situações, está no fundo do poço, mas usa a autoridade. É porque você não tem tido sabedoria para usar a autoridade vinda do Senhor. Use a autoridade, que você vai ver que você vai vencer em todas as áreas da sua vida. Não aceite o pior, não aceite o fracasso, não aceite a derrota, não aceita perder em nenhum momento na tua vida para o diabo, mas levante a cabeça e lute, porque você é forte, Deus te fortalece. Não se conforme com o pior, porque de Deus não vem o pior, de Deus só vem o melhor, em nome do Senhor Jesus. E que esse mês de agosto venha um mês muito abençoado. Não é mês de desgosto, é mês de gosto, é mês de prazer, é mês de alegria, de grandes colheitas na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Então eu queria muito trazer esta mensagem. Deus te dá autoridade para você pisar na cabeça de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano, porque Deus é fiel, em nome de Jesus. Amém? Vamos agora fazer a nossa oração. Se você quer colocar o teu nome na oração, aqui está o meu caderninho de oração. Eu tenho orado por todas as pessoas que têm pedido oração e eu creio no poder do Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, quantas são as pessoas que estão sofrendo porque estão conformadas, mas não sabem a autoridade que Deus dá para cada uma delas de vencer a dor, vencer os problemas, vencer o diabo, que é o causador da dor. Porque o Senhor não causa a dor vem do Satanás, que tem tragado a vida destas pessoas, tem tentado tirar a família, né, do leito dos princípios e levar para esse mundo de destruição. Mas Deus, em nome do Senhor Jesus, que esta pessoa agora, ela venha receber de ti, Pai, a autoridade, que o Senhor abra a mente, a visão, para que esta pessoa, ao abrir os olhos, Senhor, após esta oração, que ela possa a partir de agora usar a autoridade que o Senhor dá, para que ela possa pisar na cabeça do diabo, na cabeça do problema, para que ela possa vencer. Que a partir de hoje, Senhor, ela não seja humilhada, escravizada pelo problema, não, mas que ela possa, meu Deus, vencer em nome do Senhor Jesus. Dê sabedoria, dê força, capacita, que esta pessoa seja um instrumento do Senhor, que ela venha entender que se ela usar a autoridade, usar o teu nome, usar o poder da palavra, se ela usar, meu Deus, o teu nome com fé, crendo no Senhor, o milagre vai acontecer, seja em qual for a área da vida dela. E você que crê, diga amém, diga que assim seja. Deus, nós consagramos também, Pai, esse mês de agosto,
Muitas pessoas dizem agosto, mês de desgosto. Não, Senhor, está repreendida em nome do Senhor Jesus. Mês de agosto é o mês que essa pessoa terá gosto, ela será feliz, ela terá a vida abençoada, meu Deus, como todos os outros meses, porque é um mês abençoado pelo Senhor. Nós consagramos esse mês, Pai, a Ti, porque Tu és o dono de tudo. E só o Senhor é que pode proporcionar as bênçãos sem limites sobre a vida destas pessoas que crê e que usa a autoridade. Nós consagramos a Ti, que esse mês seja um mês, meu Deus, de muitas conquistas, em nome do Senhor Jesus, que seja um mês muito abençoado. E você que crê, diga amém, diga que assim seja, diga eu tomo posse da autoridade do Senhor para vencer e jamais ser vencido. Em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. Glórias a Deus. Meus amores, muito obrigada pelo carinho de você sempre estar aqui nos acompanhando. Não esqueça que não existe sorte, existe Deus. É Deus, tudo é Deus na nossa vida. E não aceite mais ser vencido, mas que você vença em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada por estar sempre acompanhando as nossas mensagens e que esse mês seja um mês de muitas conquistas na tua vida em nome de Jesus. Não existe sorte, existe Deus. É Deus, tudo é o Senhor na nossa vida. Tchau, tchau. Até domingo que vem no nosso próximo encontro.